E aí, pessoal, beleza? Professor Bruno na área, voltando com mais uma videoaula do curso de Flash. Isso aí. E nessa aula a gente vai trabalhar com componentes. Nós vamos começar a entender os componentes do Flash. E tem muita coisa, são muitos componentes prontos, sem ter que criar o componente do zero. Então já tem um monte de coisa pronta para gente, disponível, como botão, caixa de texto, grid, enfim, tem um monte de componentes aí. Nós vamos ver os principais aqui para a gente poder utilizar em web, né, em sistema de web, desktop, jogo, qualquer aplicação do Flash que utilize esses componentes prontos. Vamos ver então como é que trabalha com isso? É muito simples. Alguns são bem simples mesmo, outros são um pouquinho mais trabalhosos, mas a maioria é tranquilo de trabalhar, certo? Então vamos ver como que a gente faz. Vou iniciar o ActionScript 3, ok? A gente pode vir aqui pelo menu ou por essa barra aqui, ó, que já é uma barra de atalho, né, com algumas opções já do Flash. Eu já tenho o item aqui, componentes, olha aqui, ó. Se eu clicar, ele disponibiliza já para mim aqui os componentes. Pode ser que quando vocês clicarem, apareça nessa guia ou nessa. Enfim, é só vir aqui na guia componentes, nessa opção aqui, ó. Tem as três categorias ali, e a categoria que a gente vai trabalhar é a interface do usuário aqui. Então, clicando nessa opção, ele lista para mim todos os componentes que eu posso usar. Então, tá aqui, ó, botão, caixa de texto, aqui, ó, teste input, checkbox, enfim, combo box, rádio, cadê, aqui, ó, radio button, scroll pane. Então, nós vamos usar a grande maioria aí para a gente entender qual que é o funcionamento, como que trabalha com esses componentes. Pelo menu, a gente vem aqui, ó, janela, componentes, tá certo? Então, vamos lá, mãos à obra aí para a gente entender o funcionamento desses componentes. Vou clicar aqui, então, utilizar o primeiro aqui, um button. Basta eu clicar e arrastar um botão aqui para a tela, tá certo? Olha lá, o botãozinho pronto aqui para a gente. Aqui. E quando eu seleciono um componente, aqui na caixa de propriedades, na janelinha de propriedades, aparece essa área aqui, ó, os parâmetros do componente, que a gente pode alterar algumas opções do componente. Por exemplo, o texto aqui, tá? É o label, né? Propriedade label. Ao invés de escrever label, eu quero que apareça escrito, sei lá, flash. Então, digita aqui na caixinha label, tá vendo? A posição do label, se vai ser mais para a esquerda, direita, enfim. Se ele vai estar selecionado, se ele vai estar pressionado, habilitado, enfim, tá? As opções que eu posso estar utilizando aqui desse componente. E é um botãozinho normal, olha aqui, eu vou dar um Ctrl Enter, a gente usa o botãozinho normalmente, como se fosse um botão de formulário, um botão de qualquer programa aí, né? Ok? Bom, como programar esse componente? Eu preciso dar um nome para ele. Eu preciso clicar aqui e dar um nome de ocorrência para ele, para eu poder estar me referindo lá na janela de programação. Primeiro eu vou mudar o nome dessa camada, vou chamar ela de componentes 1. Vou aqui pegar uma nova camada e chamar de AS, que é onde vai conter a programação. Agora vamos dar um nome para o componente. Vou chamar ele aqui de botão underline BT, certo? Dá um botão underline BT aqui, que é um botão, né? Para eu lembrar que tem um botão que a gente vai trabalhar com vários componentes. Agora, na programação, seleciono o quadro 1 da camada S, pressiono a tecla F9 ou clico com o botão direito e seleciono ações, certo? Para abrir aqui o painelzinho de programação. Vamos lá. Para a gente interceptar o botão, eu tenho que adicionar um evento, um listener, dentro desse botão. E o botão,
O evento que a gente mais utiliza com o botão é o clique, tá? Então, olha só como é que a gente faz. Eu indico aqui o nome do componente, botão underline BT, ponto. Adiciono o listener, então, add event listener, certo? Aqui eu indico qual a categoria do evento e qual evento eu quero usar. No caso do clique, ele está na categoria mouse event. Ponto aqui. E eu indico do mouse event qual o evento. No caso, clique. Então, adicionei um evento ao botão, o clique, e quando eu clicar, o que vai fazer? O que vai ser feito? Eu vou chamar aqui a função do botão, que eu vou chamar de, deixa eu ver aqui, clique BT. Enfim, fecha parênteses, ok. Então, o evento já está adicionado no botão. Agora, eu preciso criar essa função, né? Quando eu clicar no botão, ele chama essa função, mas ela não existe ainda, então vamos criar essa função. Então, function, o nome da função, que eu estou chamando de clique BT, ok? Aqui, eu vou passar o evento que essa função está sendo chamada, categoria do evento. Então, mouse event, certo? E aqui no final é o retorno. O que a função retorna para o programa? Ela não vai retornar nada. Ela vai só fazer a tarefa que tiver dentro dela ali. E no final ela não vai retornar nada para o sistema. Então, retorno void. Está pronto aqui o evento e a função desse botão. Mas o que ele vai fazer? Vamos só colocar por enquanto aqui um trace. Então, ele vai mostrar a palavra clicou. Pronto. Então, quando eu clicar nesse botão, na janela de saída, vai aparecer aqui o texto clicou. Cadê? Tá aqui. Vou clicar no botãozinho. Olha lá, clicou. A cada vez que eu clicar, ele mostra o clicou, olha lá. Certo? Beleza. Então, olha só, o botão é essa facilidade aí, que a gente trabalha com ele é desse jeito, é fácil mesmo. Vamos deixar essa janelinha um pouco para cá. Organizar aqui. E a janela de programação, vamos posicionar ela mais para cá. Aí, não deu muito certo, não queria colocar as duas. Então a gente adiciona essa para cá e essa para lá. Aí. Beleza. Aí, joia. Assim ficou bom, ficou melhor. Então tá aqui o botãozinho, a programação desse botão. Ok? Vamos inserir um outro componente aqui, um input text, aqui, ó, text input. Text input, tá aqui. A caixinha de texto, ok? Dá o Ctrl Enter para a gente ver o funcionamento dessa caixinha. Olha aqui, eu clico e digito a caixinha, como se fosse uma caixinha de texto padrão de formulário, ok? Agora o que eu quero é quando eu clicar nesse botão ele mostrar o texto da caixa de texto. Então as propriedades desse componente aqui são essas aqui, ó. Eu tenho se ele vai ser editável, se ele vai estar habilitado, número máximo de caracteres, restrições, visível ou não, e text. O text é o conteúdo dessa caixinha de texto. Se eu colocar alguma coisa aqui em text, já sai escrito na caixinha de texto. Então, o que for digitado aqui fica na propriedade text. Basta eu pegar o valor da propriedade text. Vamos fazer isso no botão? Primeiro vamos dar um nome para esse componente, né? O nome de ocorrência aqui. Eu vou chamar de texto underline cp de componente. Ok. Então vamos lá agora na programação, janelinha da programação. Cliquei aqui. Eu vou colocar um comentário aqui. Esse aqui é o programação do componente botão.
Vamos agora aqui, programação do componente text input. Ok. Na verdade, eu quero usar o text input aqui no botão, né? Vamos lá, então, aqui, ó. Text input. Aqui no botão, eu vou dar um trace. Ao invés de dar um trace com um texto comum, eu vou dar um trace com o nome do meu componente, texto underline cp, ponto, propriedade text. Olha que fácil. Vamos dar um Ctrl Enter e testar. Eu vou digitar aqui, ó, o meu nome, Bruno, e clicar aqui no botão escrito Flash. Olha aqui, ó, o que saiu na janela de saída, o que deu na janela de saída. Qualquer coisa que eu escrever aqui, ó, Flash, clico no botão, olha lá, Flash, aula, clico no botão, aula. Então agora ele pega o valor do componente texto underline cp, que é a minha caixinha de texto, ok? Então, muito fácil, tá vendo, gente? Não tem mistério nenhum, não, ok? Continuando aqui, vamos para outro componente. Vamos lá, janelinha de componente. Vamos usar, deixa eu ver aqui, vamos usar um checkbox. Vou colocar um grupo aqui de checkbox. Ok. Os 3 aqui tá bom. Vamos organizar os 3 aqui. Joia. Então, ali os meus checkbox. Como é que funciona o checkbox? O checkbox é aquele componente que a gente clica e ele fica marcado. Eu clico de novo, ele desmarca, certo? E eu posso marcar ou desmarcar mais de um componente, não tem problema nenhum. Eu posso marcar todos, se eu precisar. As propriedades do checkbox, a principal propriedade aqui é o label. O label é o que vai aparecer escrito aqui, ó. Certo? Então, vamos ver esse checkbox aqui, como que funciona. Então, vamos colocar, deixa eu ver o que nós vamos colocar nesses textos aqui. Vou colocar aqui bancos, por exemplo, Bradesco. Esse segundo aqui, vou colocar Itaú. Esse segundo aqui, Caixa Econômica Federal. Tá bom. Então, eu posso verificar se o componente está marcado ou não, por exemplo. É muito simples. Vamos dar um nome para eles, tá certo? Não podemos esquecer. Vamos colocar esse aqui de aqui, ó, banco 1 underline CP. Vamos chamar esse aqui de banco 2 underline CP. Opa! Coloquei traço, né? Banco 2 underline CP. E esse terceiro aqui, banco 3 underline CP. Vamos trabalhar com a programação nesses componentes, então. Opa, coloquei todos aqui no lugar errado, né? Vamos selecionar, dar um Ctrl X e colar aqui na janelinha de componente. Vou bloquear para edição aqui a camada S, que aí eu não consigo trabalhar com ela. Ok? O que mais aqui? A caixinha de texto também está lá, ó. Vamos recortar, vim aqui, Ctrl Shift V. Ok? Bloquear o componente aqui, para a gente não colocar nenhum componente na camada AS. Então, vamos ao checkbox. Então, aqui é o checkbox, programação do checkbox. Então, nós vamos adicionar eventos aos nossos checkbox para indicar se eles estão marcados ou não. Quando a gente marcar ou desmarcar, não sei, ele vai dar um textinho para a gente na janela de saída. Vamos usar esse componente assim. Então, vamos lá. O primeiro, banco 1 underline CP. Eu vou adicionar o event listener.
Cadê? Add event listener, o L maiúsculo. Vou adicionar um evento de clique, mouse event clique, e chamar a função check banco. Ok, deixa eu abrir um pouquinho a janelinha aqui. Beleza? E agora vamos criar a função. Então, function check banco está sendo usada nos eventos da categoria mouse event, e também não retorna nada. Beleza. Agora vamos colocar aqui verificar se o componente está selecionado ou não. Se tiver selecionado, ele vai dar um texto. Se não tiver selecionado, ele vai dar outro texto. Então, se o objeto que está vindo aqui nesse evento, né, o objeto que está sendo usado aqui junto com esse evento, ponto target ponto selected se esse objeto estiver selecionado, eu vou colocar aqui na janela de saída o texto estou marcado. E quero colocar também o label desse componente. Então, aqui, ó, trace o objeto que está sendo utilizado, que recebeu a interação, ponto, propriedade label. Ok, vamos ver aqui, ó, propriedade label que eu quero escrever. Isso aí. Joia. Então eu adiciono aqui nesse primeiro, no banco 2 e no banco 3. Olha aqui, ó, ambos os três componentes usam a mesma função, que verifica se ele está selecionado ou não. Vamos colocar aqui, né? Ele só dá o texto se ele tiver selecionado. Se ele não tiver selecionado, ele vai me emitir outro texto aqui. Vou colocar o texto fui desmarcado. E o nome do componente. Opa, Ctrl S aqui ainda não. Vamos testar? Ctrl Enter. Cliquei aqui no Bradesco. Tá lá, estou marcado Bradesco. Vou selecionar a Caixa Econômica aqui. Cliquei. Estou marcado Caixa Econômica. Vamos desmarcar o Bradesco. Aqui, ó. Fui desmarcado Bradesco. Marcar o Itaú. Estou marcado Itaú. Fui desmarcado Caixa Econômica. Fui desmarcado Itaú. Tá vendo? Então, mais um componente aí que a gente programou. Mais um componente bem fácil de trabalhar aí. Tá vendo que até agora não tem muita novidade não, né? Eu indico o nome do componente, adiciono o evento e crio a função do evento. Nenhuma novidade pra gente até agora. Beleza? Vamos para um outro componente aqui. Deixa eu ver qual que vai ser o próximo. O que nós vamos pegar aqui? Minha lista de componentes. Chegar a janelinha para cá. Aqui. Vamos colocar um combo box. Aqui, ó. Vamos ver o combo box aqui. Arrastar um para cá. Fecha aqui janelinha. Está me atrapalhando. Ah, esqueci aqui, né? De novo, é na camada componentes. Então, combo box. Beleza. Tá aqui o meu combo box. É a caixinha de listagem. Olha aqui, ó, Ctrl Enter.
caixinha de listagem, e nós vamos adicionar os itens dessa caixinha de listagem aqui. Então, selecionei o componente, estou aqui na minha janela dos parâmetros do componente, e vamos, para a gente inserir os itens aqui, a gente vem nessa propriedade aqui, ó, Data Provider. Então, clico lá no Data Provider e vamos adicionar aqui os elementos. Eu tenho que adicionar um label e o data, que é o valor do campo. O label é o que a pessoa vai ver. O data é o valor que eu posso utilizar num banco de dados, um sistema aí, PHP, ASP, sei lá, qualquer coisa. Então, o primeiro aqui vai ser, o que nós vamos colocar nesse componente? Vamos colocar alguns estados aqui. Primeiro, Minas Gerais, ok? Minas Gerais é o que a pessoa vai ver, mas caso ele seja selecionado, o que vai ser gravado, por exemplo, no banco de dados? Vai ser gravado MG. Vamos adicionar outra opção. Espírito Santo. Então, Espírito Santo. Data ES. Mais um. Qual vai ser aqui? Deixa eu ver. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Data RJ. Só mais um, para não ficar muito componente. São Paulo. São Paulo. Data SP. Ok. Vamos dar o Ctrl Enter. Olha só. Eu tenho aqui na minha caixa de listagem os meus componentes. Sei lá, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Se eu clico numa opção, ela fica marcada ali para a gente poder estar utilizando. Beleza? Então, vamos ver aí como programar esse componente. Vamos dar um nome para ele. Vamos chamar de combo underline CP. Vamos para a programação. Aqui em cima. Esse aqui é o combo box, certo? E o combo box, nós vamos marcar, nós vamos listar, por exemplo, dar um trace no item selecionado, por exemplo. Então, vamos ver como que a gente programa esse componente. Então, combo underline CP add event listener. Ok. Aqui eu não quero usar o clique, porque o clique, na verdade, não é quando eu seleciono. Quando eu clico aqui no componente para abrir a listagem, ele já chama o evento clique. Então, não quero interceptar o evento clique. Eu quero interceptar o evento quando alterar o valor do componente, a opção o item do componente, que é o evento change, mudar. E aqui esse evento ele não é da categoria mouse event, ele é da categoria event. Então, da categoria event, eu quero chamar o evento change. Então, quando acontecer a mudança, ele vai chamar a função, vamos colocar um nome para essa função, vai ser valor, valor combo. Valor combo. Mostrar combo, né? Vamos chamar a função aqui de mostrar combo. Vamos criar a função agora. Function mostrar combo. Está sendo usada aqui na categoria event. E do tipo void. Também não retorna nada. Então, quando eu mudar, quando eu clicar em alguma opção daquela lá para mudar, eu vou chamar aqui o trace, que vai me mostrar o label, que é o que está escrito aqui, e o data, que é o valor real desse componente. Então, vamos lá? Selected item label. Beleza. E vamos dar um trace aqui também no data, que é o valor do componente. Ctrl Enter. Opa!
Vamos ver o que aconteceu. Ah, tá aqui, né? Eu coloquei ONJ aqui, estou usando OBJ aqui, né? Então vamos mudar. OBJ. Ok, agora vai dar certo. Joia. Então, vou mudar. Selecionei o Rio de Janeiro. Viram que não foi quando eu cliquei. Vai ser quando eu mudar. Ó. Cliquei no Rio de Janeiro. Ele escreve lá o label e o data. Cliquei no Minas Gerais. Ele escreve lá Minas Gerais e o data. Lá o label e o data. Ok? Para todos os estados lá funciona assim. Então, assim que a gente trabalha com o componente Combo Box. Depois a gente vai criar um formulário bonitinho, depois que a gente vê todos os componentes, tá? A gente cria um formulário bonitinho e criamos um scriptzinho com um botão que a gente pega o valor de todos os campos do formulário, tá bom? Primeiro aqui vamos ver os componentes devagarzinho aqui. Então, nós já vimos o componente botão, nós já vimos o text input, o checkbox e o combo box, certo? Foram esses componentes, né? Deixa eu ver aqui. Button, a caixa de texto, checkbox e o combo box. Vamos ver só mais um componente para a aula de hoje não ficar tão extensa, tá? Vamos ver só mais um componente que vai ser, deixa eu escolher aqui, o text area. Vamos ver o text area. Tá aqui, componente text area. Tá aqui. Vamos arrastar um componente text area. Ó, de novo, na camada errada, né? Então, na camada componente, vamos pegar aqui o text area. Beleza. Todo componente, pessoal, eu posso vir aqui, ó, na ferramenta de transformação e aumentar. Aumentar ou diminuir se precisar. Certo? Então, esse aqui vai ser o meu text area. O text area, ele é como se fosse uma caixa de texto, porém maior, certo? Cabe mais texto dentro dessa caixa de texto. Vamos chamar ele aqui de tx area underline cp. Então, aqui as propriedades dele, certo? A principal propriedade aqui, as principais: número máximo de caracteres, que ele vai aceitar, e a propriedade text, que é o que está escrito aqui dentro, certo? Então, vamos adicionar um botãozinho aqui para ele, button, que esse botão vai me mostrar o valor, o conteúdo que foi digitado ali naquele text area. Vamos dar o label desse botão, vou colocar aqui, ó, mostrar texto. Ok. Então, quando eu clicar nesse botão, eu quero que ele mostre o texto que está aqui. Então, vamos à programação aqui. Esquecemos de dar um nome para o botão, né? Já ia dar errado. Okay. Esse botão aqui vai se chamar o mostrar tx area underline bt. E esse aqui é o tx area underline cp. Então, vamos lá. Eu quero, isso aqui é a programação do text area, que nós vamos usar, na verdade, no botão. Então, o botão se chama mostrar tx area underline bt add event listener. Ok. No evento click, né, que é um botão, mouse event click, e a função mostrar tx area. Essa vai ser o nome da função. Vamos criar a função então. Function mostrar, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Mostrar tx area. Está sendo usado no mouse event e não retorna nada. Beleza. Então eu quero executar um trace com o conteúdo aqui, obj.target, que é quem está recebendo a interação, certo?
que é o meu objeto. Na verdade, aqui não é ele não, né? Ele está recebendo a interação, o botão. Não é o botão. Eu quero do meu componente. Como é que ele chama? txArea underline cp. Então, txArea underline cp ponto propriedade text. Beleza. Opa. Ferramenta seleção. tx underline cp. Ok, só conferindo aqui. txArea underline cp ponto text. Isso aí. Ctrl Enter. Vamos escrever um texto aqui, ó. Batatinha quando nasce. Então, clicar aqui no mostrar texto, tá lá, batatinha quando nasce. Então, é a mesma, da mesma maneira que eu trabalho aqui com a caixa de texto padrão, eu trabalho com o txArea, que é uma caixa que aceita mais texto. Pode ser usada aí para comentário, né, para a pessoa digitar algum comentário, alguma sugestão. Um texto maior. Essa aqui a gente usa mais para nome, endereço, telefone, esses campos de formulário padrão, com uma linha de texto só. E esse aqui são os campos multilinha, ok? Do formulário. Então, bom, vamos ficar por aqui. Já tem muitos componentes aí. Próxima aula a gente continua aí. Vamos ver mais alguns componentes. Vamos começar na próxima aula, por exemplo, com o ScrewPane, que é um componente muito bacana, e o TileList. São dois componentes legais aí. Vamos ver também RadioButton, Numeric Stepper, DataGrid, Color Picker. Vamos ver outros componentes aí interessantes na próxima aula, tá ok? Essa aula já está grande aí. Vamos deixar o restante aí para a próxima aula. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tenham entendido como utilizar esses componentes. Estão vendo que não é muito complicado, não é muito difícil, é bem uma receita de bolo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, postem nos comentários, pode postar também lá no blog, no Twitter. Eu estou colocando o endereço no comentário do vídeo. Tá? O endereço do blog, do e-mail, do Twitter, tá ficando tudo lá nos comentários do vídeo. Ok, pessoal? Então postem lá, pode ser no comentário desse vídeo também, se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, reclamação, qualquer coisa aí. Então quem gostou, clica lá no joinha, quem não gostou também clica no joinha. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Pessoal, vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.